assim será. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticoccb.com.br. O Senhor Jesus fortalecerá o teu coração. Ouça agora a palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje, dia 1º de novembro de 2015. Deus trouxe ao meu coração uma palavra no livro de Apocalipse, capítulo 4. Eu vou ler somente alguns versículos. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia Sagrada. Capítulo 4, versículo 8 em diante. Livro de Apocalipse significa a revelação do Senhor Jesus Cristo. É o livro de Apocalipse. Capítulo 4, versículo 8 em diante, lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e justo, diante de ti está a tua palavra, Senhor. Ó Deus dos exércitos, fala conosco, Senhor, por tua misericórdia, Pai. Nos ensina por esta palavra, nos exorta, nos corrige e nos faz santo, como o Senhor é santo. Ó Deus Todo-Poderoso, ajude a cada alma, Pai, que vai ouvir a tua palavra. Fale aos corações, meu Deus, pelo teu Santo Espírito, ó Senhor. Tu que revelas o profundo e escondido, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, que penetra todas as coisas até as profundezas. Ó Deus poderoso e santo, eis aí, Senhor, os teus filhos. Eis aí as almas que vão ouvir a tua palavra. Fala aos corações, ó Deus. Nos ensina, Pai. Nos ajuda por esta palavra. Revela a tua vontade e o teu querer aos nossos corações. O que o Senhor requer de nós. Seja feita a tua vontade, ó Deus, assim na terra como nos céus. Santo é o teu nome, Senhor. Toma em tuas mãos a cada alma, Senhor. Supra as suas necessidades, ó Deus, por amor do teu santo nome. Ó Deus dos exércitos, Senhor, tanta palavra o Senhor tem colocado ao meu coração, como a viúva de Sarepta, como os profetas menores, como o livro de Eclesiastes, mas o Senhor pôs ao meu coração esta palavra, Senhor, esta palavra do livro de Apocalipse hoje. Santo é o teu nome, Deus. Não está no homem dirigir o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os nossos caminhos, é o Senhor Deus quem dirige os nossos passos, ó grande e altíssimo Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa as nossas transgressões, grande Deus,
Vá ao encontro, meu Pai, a estas almas que estão presos nos presídios, penitenciárias, cadeias, aonde chegar esta palavra, esta voz de oração. Ó Deus, trabalha nestas vidas por tua misericórdia. Concede a estas almas o arrependimento, Senhor, porque em ti está a misericórdia, mas em nós o corar de vergonha. Ó grande Deus, toma em tuas mãos os enfermos, os doentes, desenganados pela medicina, porque a medicina, Pai, ela tem um limite. O Senhor estabeleceu o limite para a medicina, mas também diz em Daniel que a ciência multiplicará. Santo e eterno Deus, ó Deus, a medicina é limitada, mas é o Senhor quem dá sabedoria aos seres humanos na face desta terra. Até mesmo, Senhor, é este remédio que está sendo muito divulgado, que cura o câncer. Senhor Deus, venha abençoar este medicamento, para que seja aprovado, Senhor, para que estas vidas, Pai, que estão com câncer, sofrendo em estados terríveis desta doença, sejam curados, meu Pai, por este medicamento, como o Senhor curou o rei Ezequias com a pasta de figos. Senhor, é muito dolorido, Pai, a pessoa que vive com esta doença, com esta enfermidade do câncer. Senhor, entra com providência, venha aprovar, meu Pai, este medicamento, para que seja a cura para as nações, como o Senhor diz em Apocalipse, a árvore da vida, ela dá fruto, e os frutos são, as folhas das árvores são para a cura dos povos, como o Senhor diz lá em Apocalipse 22. Senhor Deus poderoso, ó Deus, dá sabedoria para o ser humano, tira, meu Pai, o egoísmo do ser humano, que só quer visar lucro, dinheiro. Santo Deus, tem misericórdia dos moradores da terra, Pai. Ó Senhor Deus, muda o coração dos homens, dos seres humanos, Pai, que endeusam o dinheiro, Pai, que querem ficar cada vez mais ricos, não importa como, seja na corrupção, seja no engano, não querem, Senhor, que as pessoas sejam curadas. Ó Deus, muda o coração destes povos, como o Senhor mudou o coração do rei da Assíria a favor do teu povo de Israel. Muda, Senhor, o coração destes homens. Ó Deus, liberta o Brasil também da corrupção, liberta, Pai, do engano, da mentira. Ó Santo Deus que habita nos céus, tem misericórdia, Pai, destas nações, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia de todos os países de toda a terra, por amor do teu santo nome. Receba esta oração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Também dou graças a Deus. Eu estava com um problema a minha boca ficava amarga e fiquei durante 2 semanas sofrendo com essa situação. Minha boca ficava amarga o dia todo. Isso foi 2 semanas praticamente. Mas clamei ao Deus que tudo pode, e Deus teve misericórdia de mim e me libertou desta enfermidade. Só o nome do Senhor seja hoje e eternamente louvado. Amém, Senhor. O apóstolo João, o último dos apóstolos que teve as visões e revelações do Senhor Jesus. E ele viu este trono. E aqui descreve que ele viu um trono. Depois destas coisas olhei, versículo 1 deste capítulo 4. Olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. João foi arrebatado em espírito, ou seja, ele estava preso na ilha de Patmos, mas em espírito, como o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, ele também foi arrebatado em espírito. Ele não sabe se foi no corpo ou se foi fora do corpo, mas uma coisa é certa. Ele diz que ouviu palavras inefáveis, o qual não era lícito ele referir, ele falar, ele divulgar aquilo que ele ouviu e as coisas que ele deve ter visto também. Assim foi o apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos, preso, mas em espírito, que é um grande mistério isso.
ele foi arrebatado aos céus, diante do trono do Altíssimo Deus. Foi diferente da visão de Isaías, do capítulo 6, que viu o Senhor Jesus num alto e sublime trono. Ele viu o rei, ali representava Cristo Jesus, ali era o próprio Senhor Jesus. Porque diz a Escritura que o Pai da glória, que o Deus Pai, ninguém pode ver. Nenhuma carne consegue ver a face de Deus e viver. Mas aqui diz que João foi arrebatado em espírito. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. Imagina a aparência de Deus. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. Veja a beleza dessas pedras. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E havia sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Você veja o detalhe das riquezas celestiais. Os 24 anciãos nos 24 tronos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Aqui na terra é uma luta quando alguém acha uma pepita de ouro, como a gente vê algumas reportagens por aí. É uma briga, uma guerra por causa de dinheiro. Diz a Escritura que Deus, ele criou todas as coisas, até o ouro escondido para o homem cavar. Se eu não me engano, o livro de Jó fala a respeito disso. E aqui você vê a abundância nos céus. Coroas de ouro. Tronos. Aparência de Deus como pedra de jaspe, semelhante à pedra de jaspe. E se você vê mais na frente neste livro de Apocalipse, as portas da cidade de Jerusalém são portas de pérolas. Cada porta é de pérola. E diz que as ruas são de ouro, uma praça de vidro. Você vê as riquezas aonde Deus habita. O apóstolo diz que se esse tabernáculo, este corpo nosso que a gente habita, se desfizer, temos um edifício feito por Deus dos céus. E o Senhor Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, e eu vos voltarei para vós. Ele promete vir nos buscar. Ele diz que na casa de Deus, do Pai, há muitas moradas. E você vê que as suas cabeças aqui, coroas de ouro, estão sobre as cabeças dos anciãos, dos 24 anciãos. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Esses 4 animais são os serafins, que tinham 6 asas, como diz em Isaías capítulo 6, a visão do profeta Isaías. Aqui eram serafins.
E aqui diz que eles não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre. E lançavam as suas coroas de ouro, aqui não está o detalhe, mas as suas coroas que são de ouro, diante do trono. Lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Eu não vou me ater a esta mensagem na parte escatológica, mas o que Deus trouxe ao meu coração nesta palavra é sobre em quem você tem se prostrado. Para quem você tem se prostrado? Diante de quem você tem se prostrado, se ajoelhado, se humilhado? Diante de quem? Talvez você tenha se prostrado diante do seu trabalho, diante de alguém conhecido, diante de alguma imagem de escultura, diante de algum ídolo, algum cantor, diante da prostituição, diante da pornografia. Talvez a sua vida seja este tipo de prostração. Você cai de joelhos diante destas coisas. Você cai de joelhos diante das adversidades. Cai de joelhos diante de um emprego, mendigando pão. Qualquer coisa você aceita para ganhar dinheiro. Você está se prostrando diante de qualquer situação na tua vida. E a sua vida ela está de mal a pior. Não mudou nada. Aqui nós vemos 24 anciãos com as suas coroas de ouro sobre as suas cabeças. Eles viviam em 24 tronos diante do Deus vivo. Havia também os serafins, os 4 seres, os 4 animais, que tinham cada um de per si 6 asas, ao redor, por dentro, e estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Mas um detalhe deste texto diz que os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono. Lançavam as suas coroas, um sinal de humilhação. Eles tiravam a sua nobreza diante de Deus. Como o rei de Nínive, Jonas não queria pregar para a cidade de Nínive, para os habitantes de Nínive. Fugiu para Tarsis. E Deus fez vir uma tempestade sobre o navio que ele estava. E ali não teve jeito. Teve que jogar Jonas no mar. E Deus ordenou um peixe que engolisse a Jonas. 3 dias e 3 noites ele padeceu dentro do grande peixe. Lá ele lembrou de Deus. Do inferno, como diz, ele clamou ao Senhor. E a cidade de Nínive havia 120.000 habitantes. E diz que pela pregação de Jonas, que foi simples, poucas palavras, 40 dias e Nínive será submergida. E Jonas não queria fazer isso. E Deus criou uma situação, uma tempestade, um tormento na vida de Jonas, que ele teve que voltar para Nínive. E ali ele pregou. E diz que o rei se humilhou, se vestiu de pano de saco e cinza, jejuou, ele, os animais e todo o povo que habitavam em Nínive. O rei se despiu da sua majestade. E Deus viu a atitude deles, do rei. Até mesmo o próprio Davi fazia muito isso. Davi se vestiu de pano de saco e cinza, cobria sua cabeça com cinza. Ele tirava suas vestes da nobreza e se humilhava diante do Deus vivo. Assim fez o rei de Nínive também. E assim fez
tirando as suas coroas, os 24 anciãos, com as suas vestes brancas, santificados, tiraram as suas coroas diante do Deus que tudo pode, lançaram as suas coroas diante de Deus. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado no trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo de ter uma vida vitoriosa nesta terra. Os 24 anciãos tiraram as suas coroas das suas cabeças, coroas de ouro, e lançavam as suas coroas diante do trono. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha se prostrado diante de pessoas, ou até mesmo diante de imagens de escultura, de gesso, de qualquer coisa que é abominável ao Senhor, e a sua vida não anda, a sua vida continua neste sofrimento, porque você não tem buscado a Deus, não tem se humilhado diante do Senhor. Todo ser que respire, que louve ao Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus, seja na terra, embaixo da terra, seja nos céus. Não há outro nome o qual nos importa que sejamos salvos. Diante deste nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que Deus venha a ser glorificado, temos que ter em nossos lábios o nome do Senhor Jesus, temos que nos prostrar diante do Senhor Jesus Cristo, para que Deus venha a ser glorificado. E ali estavam os anciãos, lançando as suas coroas diante do trono, se prostrando, se humilhando, adorando o Deus que tudo pode, o que é, o que era e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Se despiram da sua nobreza diante do Deus vivo, tiraram as suas coroas, reconheceram a majestade de Deus. Talvez, meu irmão, minha irmã, você vive nessa situação porque você ainda não reconheceu a majestade de Deus, a soberania de Deus, porque todo ser que respire louve ao Senhor. E você não tem se prostrado diante de Deus, você não se despiu dessa arrogância, você não se despiu dessa soberba, e a tua vida continua nesse marasmo, a tua vida continua entregue nesta ruína que você vive. Você se prostra diante de coisas pequenas, você se prostra diante de coisas inúteis. Você é um escravo da pornografia, você é um escravo destas coisas inúteis, essas coisas profanas. Mas você não se prostra diante do Deus que tudo pode. Para se prostrar diante do Deus vivo, tem que tirar esta coroa de ouro, tem que tirar esta arrogância do teu coração, tem que se despir como Naamã fez, teve que tirar as suas vestes e dar 7 mergulhos no rio Jordão, num rio sujo. Tem que se despir, tem que tirar esta coroa, tem que tirar toda esta prepotência diante de Deus e descer e lançar as coroas diante do trono de Deus. Lance a tua soberba no chão, se dispa diante de Deus nesta hora que você está ouvindo esta palavra. Desce, se prostre diante de Deus, caia de joelhos diante do Altíssimo Deus. Caia de joelhos na presença de Deus. Todo joelho se dobrará. Nesta hora que você está ouvindo esta palavra, se prostre comigo nesta hora. Se prostre diante do Deus que fez os céus e a terra. Deus vai curar a tua ferida. Deus vai renovar a tua alma, o teu espírito. Ele vai transformar a tua vida nesta hora. Se prostre, meu irmão, minha irmã, diante do Deus vivo. Pede a Deus misericórdia e Ele vai transformar a tua vida. Confesse os teus pecados diante de Deus, não é diante dos homens, dos seres humanos, mas é diante de Deus. Lance a tua coroa,
Lance a tua ansiedade sobre o Senhor. Lance as tuas preocupações sobre o Senhor. Lance os teus pecados sobre o Senhor. Lance tudo sobre Ele. Lance o teu cuidado sobre o Senhor. E Ele te susterá. Desça nesta hora. Se prostre diante do Deus que tudo pode. Assim você não vai se prostrar, meu irmão, minha irmã, diante deste vício. Você não vai se prostrar para um cigarro. Você não vai se prostrar para uma garrafa de bebida alcoólica. Você não vai se prostrar para as drogas. Você não vai se prostrar para a prostituição. Tem uma palavra que diz em Eclesiastes, se não me engano, que o homem que é bom diante de Deus, Deus livrará ele da mulher, mas o pecador será escravo dela. O pecador será escravo do sexo, escravo da mulher, escravo da prostituição, escravo da pornografia, escravo das drogas, do cigarro, do álcool, dos vícios, escravo dos pecados, escravo dos palavrões, da mentira. Mas aquele que agrada a Deus, aquele que se prostra diante de Deus, Deus exalta. Reconhece Ele em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Se prostre diante de Deus. Os anciãos se prostraram diante de Deus. Eles moram com Deus nos céus. Quem somos nós para não nos prostrarmos diante do Deus vivo? O Deus que é tão puro de olhos, que não suporta ver o mal, que não pode ver o mal. O Deus que é 3 vezes santo. Ele quer que todo joelho se dobre diante dele e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Talvez você esteja prostrado diante de muitas coisas, mas não se prostrou diante do Deus vivo. É Ele que vai mudar a tua vida, é Ele que vai virar o teu cativeiro, é Ele que vai transformar a tua vida e vai salvar a tua alma desta terra que vai ser lavada pelo fogo. Jesus está voltando. Deus está te dando uma chance hoje, a você se converter dos maus caminhos ao Senhor Jesus Cristo. Converta-te a Ele hoje. Desce, se prostre diante de Deus. Essa situação difícil na tua vida, só Deus pode te ajudar. Só Deus pode virar o teu cativeiro. Tem uma coisa que diz em Eclesiastes capítulo 6, ao homem que Deus deu riqueza, deu poder, deu tudo para ele viver, só que ele não pode usufruir daquilo que ele tem. Antes o estranho come, antes o estranho usa do seu dinheiro, mas aquele que tem o dinheiro, que tem toda a fama, toda a riqueza, às vezes ele está numa situação no hospital que não consegue nem engolir o alimento, que não consegue viver aquilo que ele tem, ele não consegue usufruir daquilo que ele tem. Sabe por quê? Porque Deus não deu poder para ele comer, para ele viver. Ele vive preso no dinheiro, ele se torna uma pessoa escrava do dinheiro, ele passa a ter o dinheiro como um ídolo, como um bezerro de ouro na vida dele. Então ele não tem essa bênção de Deus, de poder comer, de poder beber, de poder gozar daquilo que ele deu, ter um casamento abençoado, ter uma vida próspera nesta terra, porque ele não desceu diante do Deus vivo, não se prostrou diante de Deus. Você veja que esses 24 anciãos têm as suas vestes brancas, eles têm 24 tronos, eles têm 24 coroas de ouro, não é coroas perecíveis deste mundo, mas são coroas de ouro em suas cabeças, e eles tiraram as suas coroas de ouro e lançaram diante do trono de Deus. Santo é o nome do Senhor. Eles tiraram as suas coroas diante do Altíssimo. Eles são humildes diante de Deus. Lá não tem soberba, lá no céu não existe a soberba, mas diante do Deus que tudo pode, todo joelho se dobrará, se prostrará diante do Deus que vive para todo sempre. Mas Deus não quer somente o teu joelho dobrado diante dele, prostrado, mas é o teu coração prostrado diante de Deus. O que adianta você diante das pessoas dobrar o teu joelho, mas o seu coração não dobra. O seu coração não reconhece que Ele é o Todo-Poderoso. Aqui vemos que os 24 anciãos, além de se prostrar diante de Deus, lançar as suas coroas, eles dizem: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder,
porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Eles reconhecem a soberania de Deus. Digno és. Talvez você ainda não reconheceu a soberania do nosso Deus. Você fica tão entrelaçada neste mundo. Não consegue reconhecer quem é Deus. Nosso Deus é invisível, meu irmão, minha irmã. Nosso Deus é invisível. As nações são para Deus como um pingo d'água dentro de um balde. A terra Deus segura na palma da sua mão. A terra para Deus é como uma bolinha de gude. Criou todas as coisas. O nosso Deus é vivo. É o Todo-Poderoso. Ele é Altíssimo. Os céus é o trono de Deus. E a terra é o estrado dos pés de Deus. A terra é onde Deus pisa. Das suas mãos saem raios e relâmpagos. A sua voz troveja como um trovão. Quando você ouve num dia de chuva, o trovão das chuvas, esta é a voz de Deus que troveja. Qual ser humano nessa terra pode suportar? Quando o povo estava no Monte Sinai, que o monte fumegava, o povo não conseguiu suportar a voz de Deus, a presença de Deus no Monte Santo. Somente Moisés suportou ficar ali. Mas o povo pediu para que parasse. Moisés, pare, pede para Deus parar. Nós não podemos suportar a sua voz. Eles não suportavam. O monte fumegava na presença de Deus. Eles não estavam preparados, porque os seus corações estavam no Egito, os seus corações estavam no pecado, eles não reconheciam um Deus Todo-Poderoso, eles não se santificaram diante de Deus, eles não estavam preparados para ouvir a verdade, mas Moisés estava, os 24 anciãos estavam, por isso eles estavam nos seus tronos, mas eles se despiram da sua autoridade diante do Deus que tudo pode. Tiraram as suas coroas de ouro diante de Deus. Tire diante de Deus, meu irmão, minha irmã. Tire a sua coroa. Tire a coroa da arrogância. Tire a coroa da soberba. Tire a coroa de achar que é alguma coisa. Você sabe por que você chegou até aí hoje? Você sabe por que você conseguiu comprar a tua casa? Comprar o teu carro, ter o seu comércio, ter o seu emprego, ter a sua família? Porque Deus te abençoou. Porque Deus te ajudou. Sem Ele, nada que você tem, você teria. Você sabe por que a presidente está neste Brasil? Porque Deus colocou ela lá. Você sabe por que eu estou aqui de pé pregando esta palavra? Porque Deus me colocou aqui a pregar. Porque Deus preparou para mim uma casa que eu não tinha. Deus preparou uma família que eu não tinha. Restaurou o meu casamento que estava em ruínas. A nossa força vem de Deus. Sem Ele, nem damos um passo até a padaria para comprar pão. Por Ele nos movemos, andemos e existimos. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez, porque Ele criou todas as coisas junto com o Pai. Ele é o princípio da criação de Deus, ou seja, Jesus não foi criado, Ele criou todas as coisas junto com o Pai Celestial. Então tudo que você conquistou na tua vida, tudo que você tem na tua vida, agradeça a Deus, porque Ele está te dando poder para você comer daquilo que você tem. Porque se Deus não der poder para a gente comer, para engolir a comida pela nossa garganta, e para chegar até o estômago, para todo o nosso aparelho digestivo trabalhar no alimento. Se Deus não der este poder, meu irmão, minha irmã, nós morremos, nada somos. Você sabe por que você respira? Porque Deus te deu a capacidade de respirar, porque tem gente que está numa máquina no hospital respirando por ajuda de aparelhos. Dê graças a Deus. Você está ouvindo esta palavra, ela desce na tua boca como um mel, mas quando ela cai no nosso ventre,
no nosso estômago, ela é como um fel, porque temos que mudar a nossa vida, temos que nos adequar à palavra de Deus. E o Evangelho, meu irmão, minha irmã, ele é a transformação de vidas, ainda que nossa carne não queira, ainda que a nossa carne não aceita a correção de Deus, não aceita o padrão de vida que Deus quer que nós vivamos em santidade, temos que renunciar o pecado, renunciar à carne, às obras desta carne, se despir da soberba e receber a palavra de Deus, como diz a Escritura, com mansidão e não com ira como Caim, mas com mansidão enxertada em nós, para que possamos ser salvos. Para entrarmos nos céus, meus irmãos, tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Temos que renunciar o pecado, deixar o pecado que tão de perto nos rodeia, e correr, prosseguir para o alvo, para a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Salvador. Os anciãos tiraram as coroas das suas cabeças. Você sabe o que Deus quer que nós tiramos de nós? Tiramos tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Tirando a mentira, tirando a presunção. O apóstolo Tiago diz, a pessoa que diz assim, amanhã eu farei isso e farei aquilo. Ele diz que é presunçoso a pessoa que diz isso. Mas antes ela tem que dizer assim, ele diz, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo, porque se Deus não quiser, não faremos nada. Eu mesmo não dou nenhum passo até a minha casa. Se Deus não me der força para levantar da cama, não levanto. Se Deus não me der capacidade de trabalhar, de me alimentar, de falar, jamais eu faria alguma coisa. Sem Deus, nada somos. Talvez você quer viver sozinho, sozinha, sem Deus. Talvez você até vá na igreja, até se ajoelha diante de Deus, mas o seu coração ainda não se ajoelhou. O seu coração ainda não foi transformado. Ainda precisa tirar a coroa de ouro. Aquilo que é mais importante na tua vida tem que ser deixado. Você vê que os 24 anciãos tiraram o que tinha mais valor nas suas cabeças. As coroas de ouro. Eles tiraram as coroas de ouro. O rei Davi, quando chegou com a arca, a sua mulher Mical viu ele dançando, tirou as suas vestes de rei, colocou as vestes simples. E a sua mulher Mical não gostou, a filha de Saul. Não gostou de ver o rei, ela desprezou ele. O rei chegou dançando, pulando, umas vestes diferentes, sem a sua coroa. Mas o rei se despiu diante de Deus. Era a arca que estava sendo trazida para o meio do povo de Israel. Era a arca que estava trazendo de volta. A arca representava a presença, simbolizava a presença de Deus. A arca representava Deus. E Davi não tem na Bíblia um adorador maior do que o rei Davi. Não existe. Ele tirou a sua coroa da cabeça. Ele tirou as suas vestes reais. O rei Davi, os 24 anciãos, tirou as suas coroas de ouro. E nós, meus irmãos, não vamos tirar a nossa arrogância diante de Deus? O que é mais importante na tua vida? É a coroa de ouro? É aquilo que você possui? Ou Deus é a tua porção? O que é mais importante? O que está sobre a tua cabeça? O que está ocupando mais a tua vida? É este carro que você tem? É um filho que você ama acima de Deus? É a esposa que você ama, idolatra acima de Deus? Ou a esposa idolatra o marido acima de Deus? Deus quer que nós venhamos a tirar as coroas do nosso egoísmo, daquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Ele quer que nós venhamos a tirar essas coroas de ouro, a tirar tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas, em nossos corações.
Deus tem que estar em primeiro lugar. Quando Jesus fez um convite, ele conta uma parábola de um rei que fez o convite. E cada um arrumou uma desculpa. Eu comprei um par de jumentas, um par de juntas de bois. Me tenha por escusado. Eu vou casar, me tenha por escusado, me tenha por afastado. Eu não vou poder ir nessa festa. E sabe o que o rei disse? Vai onde está as valas e becos e traz os pobres, cegos e coxos. Porque os primeiros serão os últimos serão os primeiros. E quando virdes a mesa posta, e lá virdes Abraão, Isaque e Jacó, e vós sendo lançado fora da mesa do cordeiro. Muitos serão lançados fora dessa festa nos céus. A mesa que o cordeiro preparou antes da fundação do mundo. É reconhecer Deus em todos os caminhos. É se prostrar diante de Deus. Não é se prostrar diante de qualquer coisa. Não é se prostrar diante uma dependência de drogas, uma dependência de sexo, uma dependência de dinheiro, tendo o dinheiro como um Deus, e não se prostrando diante do Deus vivo. Os anciãos se prostraram diante de Deus e tiraram as suas coroas da cabeça. A pessoa que passa horas na presença de Deus, dobrando seus joelhos e o seu coração prostrados diante de Deus, essa pessoa não se dobra diante de qualquer obstáculo, não se dobra diante de qualquer situação. O profeta Elias fez o que Deus mandou. Vai lá, Elias, fica lá no ribeiro. Lá vou ordenar os corvos que te sustente. Elias bebeu da água do ribeiro, o ribeiro de Querite. Elias foi alimentado por urubus, conhecido aqui no Brasil como urubus, que traziam para ele pão e carne de manhã e pão e carne à noite. Chegou um tempo que secou o ribeiro, porque a profecia que Deus mandou pela boca de Elias, que durante 3 anos e meio não ia chover, e não ia ter nem orvalho, nem aquele sereno que cai à noite, não ia ter. Nem chuva, nem orvalho, por 3 anos e meio. E Elias foi sustentado por Deus, por corvos, urubus. E quando secou o ribeiro de Querite, Deus falou para Elias, Elias, vai até Serepta, que ali eu ordenei uma viúva que te sustente. E quando Elias chegou à porta da cidade de Sarepta, tinha uma viúva ali apanhando lenha. Ele chegou para ela e pediu água. Ela ia buscar água para ele. E daí ele pediu que ela fizesse um bolo, trouxesse um bolo, pão para ele. E ela falou, veja aqui, eu apanhei 2 cavacos, 2 pedaços de graveto de lenha. Eu vou fazer um bolo para o meu filho, para eu e meu filho comer, e depois a gente vai morrer, porque não tem mais nada. Só tem um pouco de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Não tem mais nada. E Elias falou para ela assim, faz para mim um bolo pequeno e me traz aqui. E depois faz para você e teu filho. E ela fez um bolo pequeno para ele. Ela dividiu ali a farinha e o azeite, que ia fazer um bolo para ela e para o filho dela. Ela dividiu, repartiu o pão. E depois que ela trouxe, ele disse, da panela a farinha não faltará, e o azeite da botija não acabará, até o dia em que Deus mande chuva dos céus. E aquela viúva, por longos meses, foi sustentada pela multiplicação. O azeite nunca terminou naquela vasilha, naquela botija. E nem a farinha acabou daquela panela. Até o dia em que Deus mandou chuva, fez crescer todo o trigo novamente, fez dar o alimento. Porque se Deus reter a chuva dos céus, quem é o ser humano? Quem que vai criar as chuvas? Acaso a chuva tem pai? É São Pedro que é o dono da chuva? Não. Não é São Pedro que é o dono da chuva. É Deus que é o dono das chuvas. E aquela mulher fez o que o profeta, o homem de Deus, determinou que ela fizesse. A palavra vinda de Deus pela boca de Elias. E ela foi sustentada. Porque essa mulher reconheceu que este homem era homem de Deus.
que a palavra na boca de Elias era a verdade. Elias representava o próprio Cristo. E aquela mulher fez o que ele mandou. Faça o que Deus manda, meu irmão, minha irmã. Ele vai abençoar o teu pão, ele promete. Êxodo 23, versículo 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Aqueles 24 anciãos, eles ficavam em 24 tronos. Os 24 anciãos tinham as suas vestes brancas, junto com os serafins, louvavam o nome santo do Senhor, e tiraram as suas coroas das suas cabeças. Deus quer que nós tiramos a nossa confiança em si mesmo, tirar a confiança nas pessoas. Em Jeremias 17 diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e se aparta do Senhor. Será como a tamargueira no deserto. Será uma pessoa solitária no deserto e nem percebe quando vem o bem. Mas bendito o varão que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, que dá o seu fruto e as folhas não caem. Aquele que confia em Deus. Quem confia em Deus se prostra diante de Deus, não se prostra diante de homens, não se prostra diante de coisas deste mundo, não confia nas riquezas, mas ela confia em Deus. E quem não confia nas riquezas, ela se prostra com o seu coração diante de Deus e reconhece Deus em todos os seus caminhos. Reconhece que é Deus que dá a capacidade para nós falarmos. Reconhece que Deus que nos dá o poder para nos mantermos firmes de pé. É uma pessoa que tem um derrame, acabou a vida dela ali. Acabou a sua autodependência, a sua independência. Ela vai depender de alguém para cuidar dele ou dela. Vai depender de alguém. A pessoa que teve um AVC, um derrame, está enferma, ela depende de cuidadores. E a situação é vexatória, é humilhante. Reconhece Deus em teus caminhos hoje, meu irmão e minha irmã. Desça, tire esta coroa, esta confiança que você tem em si mesmo. Tira da tua vida, joga diante de Deus. Lance diante do Senhor. Eles lançavam as suas coroas diante do trono. Reconheceram o Deus que tudo pode. Reconheceram o Deus vivo. Você precisa reconhecer que é Deus que te mantém de pé. É Deus que te conserva neste emprego. É Deus que te livra de acidente. É Deus que guarda você do ladrão. Quantas pessoas que já não foram assaltadas? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Pode ter a maior cerca elétrica que você quiser, maior sistema de segurança armado na tua rua, no teu condomínio. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Teve um acidente que teve em São Paulo, se eu não me engano. E tinha 2 mulheres dentro do carro. E uma carreta... tinha um container em cima da carreta. E esse container veio a tombar em cima do carro onde estavam as 2 mulheres. E elas não morreram. Deus guardou elas. Um container, imagina toneladas do container. Aqueles containers que ficam em portos, como o Porto de Santos, em portos marítimos. Um container daquele é muito pesado. E caiu em cima do carro daquelas mulheres, amassou todo o carro. O carro é como uma lata de sardinha. E aquelas mulheres não morreram, porque Deus as guardou. Muitas pessoas não acreditam que Deus guarda, que Deus envia os seus anjos para guardar. Mas Deus faz isso. Assim como são formados os ossos na que está grávida, assim são as obras de Deus que faz todas as coisas. Reconhece Ele em todos os teus caminhos. Não te estribes no teu próprio entendimento. Não tente entender com a tua mente carnal as obras que Deus faz. Mas lance a tua coroa diante do Senhor. Lance aquilo que você considera mais importante nesta vida diante do Senhor. Desça, se prostre diante dEle. Se prostre diante do nosso Deus vivo.
E Ele vai mudar a tua vida. Aí você não vai mais ser derrotado nem derrotada nessas situações. Aí você vai clamar e Deus vai te ouvir. Vai gritar e Ele vai dizer: eis-me aqui. Quando passar a reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso, e lançar no trono de Deus a coroa da soberba, a coroa da autoconfiança, a coroa da injustiça, a coroa do egoísmo, a coroa da impureza, da lascívia. Tire da tua cabeça aquilo que você considera maior do que Deus, e Ele vai te libertar destes vícios que você tem lutado com a tua própria força, mas não tem conseguido. É porque você não lançou da tua cabeça, você não lançou diante do Senhor, você não pôs para fora, não clamou: socorro, Senhor, me liberta destes pecados, me liberta, ó Deus vivo. Eu reconheço o Senhor como Deus Todo-Poderoso. Eu me prostro diante de Ti com os meus joelhos, com meu rosto no pó da terra, mas também com o meu coração, porque eu reconheço que digno é o Senhor, porque criou todas as coisas, porque é digno de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas. Reconheço a Ti, Senhor, que o Senhor está no controle da minha vida, que o Senhor que me conserva neste emprego, que se eu perder este emprego hoje, o Senhor tem uma porta maior na minha vida, porque nada acontece sem o Teu consentimento. Não cai um passarinho do céu, um pardal do céu, sem o Teu consentimento. Até os meus fios de cabelo estão contados diante de Ti. Vamos reconhecer a Deus. O mundo não conhece a Deus, o mundo não conhece ao nosso Deus, mas nós conhecemos ao Senhor que fez os céus e a terra. Em Apocalipse mesmo, neste capítulo 3, versículo 10 diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse 3, versículo 10. Deus guarda os seus servos. Ele guarda de todo mal. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Mas basta tirar a coroa da cabeça. Basta tirar aquilo que você tem valor, que você considera como sendo uma coisa de valor, mas trocar pela humildade. Trocar pela humilhação diante de Deus. Ainda que você tenha qualquer dom, você tem que tirar. Nós temos que tirar diante de Deus. Eu só estou pregando esta palavra aqui, meus irmãos, porque é dom de Deus, mas diante de Deus não é nada. Diante de Deus eu não sou nada. Diante de Deus nós não somos nada. Mas dobramos nossos joelhos, dobramos o nosso coração diante do Deus que tudo pode, e Ele vai endireitar as nossas veredas. Ele vai ajudar a tua vida. Ele vai abrir porta na tua vida que você precisa, quando você lançar a coroa, aquilo que você considera muito valioso na tua vida, diante de Deus. Tirar da tua cabeça, como o rei Davi fez. Tirar a coroa, tirar aquilo que é um reino na tua vida, aquilo que você considera alguma coisa, não sendo nada, diante de Deus. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Pai santo e justo, nós vemos pela Tua palavra, Pai, que temos que tirar o eu da nossa vida, para que o Senhor possa ser engrandecido e glorificado. Santo é Teu nome. Ajuda a todos nós, Pai, por misericórdia. É o Senhor que manda chuvas na terra, que faz crescer o alimento. É o Senhor quem nos sustenta, Pai, quem nos mantém de pé aqui vivo, porque se entrar um grãozinho de arroz na nossa traqueia e ir para os nossos pulmões, podemos morrer.
Se engasgarmos com um chiclete, uma bala, podemos morrer, porque nada somos nesta terra, Pai. Se o Senhor tira o nosso fôlego de vida, morremos. Se o Senhor encolhe a mão, não nos dá o alimento nem as chuvas dos céus, como, Senhor, vamos viver? Ó Deus eterno e santo, abençoa toda a terra, Senhor, com a tua misericórdia. Ó Deus, é o Senhor que manda as chuvas. É o Nordeste seco, Pai, sem chuva. Tantos lugares em Minas Gerais secos, sem chuvas. E outros lugares é inundação, enchentes. Ó Deus, tem piedade de nós. Tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia deste povo, Senhor, que não te conhece. Ó Santo de Israel, bendito seja o teu nome para todos sempre. Tu és digno, Senhor, de toda honra e toda glória. Abençoa toda a terra, Pai. Faz cessar as guerras até os confins da terra. Ó Deus, liberta o mundo da corrupção. Liberta o mundo das drogas, da injustiça, Senhor. Faz justiça na terra, Pai, porque o Senhor se agrada em fazer justiça, juízo e misericórdia. Ó grande Deus, bendito é o teu nome para todos sempre. Toma em tuas mãos todas as almas, Pai, e guarda-os em teu nome, e os abençoa e os salva, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.